Com anos de treinamento nas costas, Tani Serene, proficiência em diplomacia entre espécies normas culturais, e comprometidos 700 tradições da terra, feitas antes de sua atribuição. Embora ela não tivesse pronta para enfrentar o aroma do bacon, estava enquanto flutuavam pelas escadas de metal de rico em conexão humana, o consulado um aroma ardente que era completamente desconhecido para ela. Percepção isso desencadeou um sutil hormonal fluxo, através do qual seu próprio controlador interno tinha dificuldade em reprimir. Sua busca a levou ao o módulo que abriga a cozinha comunitária, onde ela foi encarregada de substituir Marcus Haut, cônjuge humano de pé, sem camisa, brandindo uma ferramenta culinária que se assemelha a uma ferramenta vintage veliana, ferramenta afiada. Ela usava um colar de tradutora. Tentou habilmente decifrar o seu tagarelando. Em relação a uma recuperação sexual, mesmo que ela tivesse uma intuição que não garantido ser exato. Você está pensando em se referindo à gordura de porco em brasa? Ela perguntou recuando. Aproximar-se do quarto com cautela. Então Marcus se virou. Sua mandíbula caiu enquanto ele agarrava tentando pendurar uma camisa nas costas de uma cadeira para levantá-la para a frigideira sem deixá-la cair. Este é o café da manhã clássico de proteína. Realmente fundamentado. Entendi. Não é ela. Esse aroma pode ser bastante hostil. Estou falando sobre aquele bordo. Ele esfregou a testa. Você gostaria de um pouco. Não. Ela afirmou nervosamente enquanto se sentava, apoiada no braço de um assento. Os dois planejando acasalar tradições, os lubrificantes são sempre uma parte delas. Ele piscou e parou no meio do giro. Peço desculpas. Minha pesquisa está em andamento. Dispus um caderno estreito com símbolos varelianos que dava um pequeno pulso quando ela o tocava. Com relação às pessoas bioquímica, ciclos hormonais, previsibilidade, compatibilidade, ligações dietéticas com a libido. Oi, Marcus, percorreu-a. Espera um segundo. Isso é de certos relacionamentos oficiais. Pesquisa a cabeça, inclinada para um lado. Um tanto além disso, em particular curiosidade. Meu companheiro de ligação você agora conforme estabelecido no artigo 7 do Acordo da Aliança. Eu seria irresponsável ignorar suas exigências da espécie. Ele esvaziou seu nuca. Entendi. Então, o que exatamente você perguntar sobre? Em que ponto do dia as pessoas conseguem, meu amigo? Indagando com um toque de erudição a verdade. Sem nada para engasgar sua expressão, mudando para um tom fascinante de vermelho ardente. Qual deles sou eu? Com base nos números ela mencionado, ocorrência típica, duração, fatores externos, saúde mental, condições necessárias. Eu tenho números. Ele iniciou e ele mordeu. Você pergunta, Tani, a todos os seus aliados diplomáticos durante este café da manhã, refeição matinal. Uma ruga se formou em sua testa. Foi prudente da minha parte esperar, até depois de você, ritual da carne queimada. Seguiu-se uma pausa. Marcus, então, aparentemente desafiando todas as probabilidades, riu. Sua respiração começou com um soluço, mas ele rapidamente estava curvado sobre o balcão, respirando pesadamente. Enquanto respirava fundo, Tani observou perplexa. Você deve resposta a circunstâncias imprevistas. Ele tossiu, e eu sinto muito. Isto é exatamente como você expressou. Tal serenidade como você parece estar perguntando sobre a previsão. Você deve os padrões climáticos também cativante, mas com menos ambiguidade. Seus dedos repousavam sobre bloco de anotações. Assim, ele enxugou os olhos. Isso é relativo. O que quero dizer é em um nível biológico talvez 1 ou 2 vezes por dia. Nem todo mundo é humano. Não é muito consistente com os padrões da linha de produção. Com ela, meus olhos se abriram um pouco. Participando em reprodução, ocorrendo em várias ocasiões, dentro 24 horas. Claro, ele respondeu, mas com uma risada.
fazendo pausas e presumindo. Sinta-se à vontade para trazer lanches se quiser. Lentamente, Tani piscou. Relativo a Virélia, o ciclo se repete a cada 13 rotações períodos de tempo. Quando Marcos jejuava, ele abstinência de envolver seus sentidos, ela esclarecer. Percepções visuais, auditivas e gustativas estimula os sentidos do toque e dos olhos. Caramba, ele disse nervosamente. Parecem que namorar no ensino fundamental, ela disse com uma carranca. Isso é um extrato social humano. Não, ele respondeu. Disse apressadamente. Ele disse, apenas esqueça isso. Parou por um instante enquanto ela observava, enquanto ele deixava os ovos caírem em um prato. A comida fez um som de assobio e estourou um balão de vapor. A orelha de Telani se mexeu ligeiramente. O que se segue é o que você descobrirá engraçado, ela comentou. Minha ignorância. Não, ele respondeu, enquanto se sentava à sua frente. Esta situação toda é realmente louca. Ontem, nós nos casamos na esperança de uma parceria. Conhecer-se é um desafio. Então vocês passaram a discutir acasalamento. Ela deu uma pequena assentida, reconhecendo o pedido. O riso Li pode unir as pessoas, na raça humana. Ele reconheceu isso, mas, frequentemente não intencionado, no melhor eficaz. De certa forma, você é bastante talentoso em isso. Isso será mais um dos meus registros diplomáticos, registro. Imploro que o faça. Ele estendeu um convite para que ela experimentasse um pedacinho do seu ninho. Cheirando, ela fez uma careta, depois sentiu a tradução de seu colar glifo. Adquire um sabor de frango borrachudo. Isso é um pouco verdade. Ela realmente observou-o enquanto ele comia em silêncio, cativada. A língua da maioria das pessoas não é tão flexível quanto aqueles da variedade veliana. No entanto, problemas dentários muito eficazes. Estou estimando os tipos de desenvolvidos a partir de predadores de nível médio. Foi engolido. Algo nos fez evoluir pudesse escapar rápido o suficiente. O som de um leve clique do console montado na parede. Olá, Tani. Ficou de pé sobre ele digitando um código. Uma tela etérea ganhou vida, exibindo um par de autoridades verelianas por meio de orelhas, que são mais longas do que as dela, encarar ela com olhares que poderiam ser. Espécies são percebidas como depreciativas. Indivíduo distinto, calmo, sereno. As informações que estamos recebendo afirma que a pessoa com quem você está namorando foi descoberto ao participar de uma transmissão pública, transmissão da sua residência. Ei, Marcos Midtil, liofilizado. Espera o quê? Tani se virou, assistindo você escovar os dentes em tempo real dentes, enquanto seu garfo rangia na mesa. Por transmitido ao vivo, o que você quer dizer? Tocado em um tablet estava o outro Varelion. O regime de limpeza acumulou 2 milhão perspectiva e várias representações artísticas do entre os vários fóruns planetários. Um deles era defensor do fluoreto. Tani se virou para Oi Marcos. Sua higiene pessoal provocou uma crise diplomática sem importância. Algo fez ele gemer. Até meus jeans estão fora. Fora de arte visual. Não! Ele massageou as bochechas. Você é uma catástrofe. A cultura está sendo trocada, ela exclamou alegremente. Você tem uma grande base de fãs. As autoridades recuaram, murmurando algo sobre respeito e pequenas incitações. Marcos estava encostado enquanto Tani se virava para vê-lo. Sentado em sua cadeira olhando para cima. Você está lidando com isso muito bem, ela comentou. Bem, eu estou, ele respondeu, emocionalmente entorpecido, e talvez no meio de um sonho. Tani sentou-se ao lado dela, quem ele era. Espero que possamos continuar trabalhando juntos, falar sobre biologia em outro momento. Claro que tal, nós, simplesmente, procurei terapeutas online. Eu analisou anteriormente seu histórico de navegação, fez a afirmação.
Além disso, você é bastante curioso. Ficou pálido. Uau, isso é chocante. Não vejo vergonha nisso. Eu também estava me perguntando como beijar alguém. Dentes. Para esconder o rosto, ele usou ambos usar as mãos. Nosso casamento é maravilhoso, Tani. Com os dedos, ele espiou. Você ensina-te muito. Ela hesitou. Seu rosto também fica realmente vermelho escarlate quando humilhado. Eu considero isso visualmente bonito. Ei, Marcos, fez um som de desgosto. Haverá muito de lua de mel em comum. Sim, eu também acho. Ela se levantou. Eu estou fazendo um inventário de teorias testáveis, teorias de trabalho. Ele observou pacientemente enquanto ela partia, suas orelhas se ergueram vacilando suavemente, incerto se rir ou se trancar no banheiro. Ambos prováveis. Um leve despertou Marcos. Ruído de zumbido distinto parecia que eu estava sendo escaneado. A voz dele quebrou revelar a presença de Telane, abrindo um olho deitada na cama, com um deslumbrante vestido azul celeste, possuindo um objeto que, suspeitosamente, se assemelhava a lente cristalina do espectrômetro veliano, irradiando um suave tom esmeralda. Olhando para o visor, enquanto mantinha um foco intenso, totalmente desconsiderando a realidade de que ele estava escondido sob uma camada de cobertores e salivou todo o travesseiro. Bom dia, ele disse, torto ao estender a mão para pegar os óculos. Você passou um tempo anormalmente longo na fase de movimento rápido dos olhos. Ponto final, ela murmurou de cabeça baixa. A intensidade do sonho atingiu seu ponto mais alto às 04h20. Batimento cardíaco rápido, muito suave, liberação de feromônios, níveis de energia inconsistentes. Franzindo a testa, ele desviou o olhar. Você simplesmente afirmar que os graus de excitação são irregulares. Sim? Talvez porque haja carboidratos consumidos durante o jantar na noite anterior ou estresse persistente causado pelos dentes, desastre de limpeza. Então Marcos pegou no pé dele, atrás dele. Há algo a forma humana que ainda não foi escaneada, a mulher pensou sobre. O espaço dentro da sua orelha. Encontrou um travesseiro e enterrei meu rosto nele resmungando. Eu não gosto da falta de espaço pessoal. Por um tempo, eu tive meu espaço. Tudo estava lá, incluindo uma porta. Eu anotei sua queixa, ela afirmou de uma maneira útil. A habitação para diplomatas não contemplar estabelecer convencional, humano, remover obstáculos à modéstia dentro de um mês. Oh, é ótimo! Ele sussurrou. Imediatamente depois disso, a coalizão pode se desmantelar ou se transformar em uma comédia de elenco. Ela se aproximou da mesa, prosseguiu a começar a desenhar no seu hologlyph bloco. Hoje nosso objetivo é alcançar exames hormonais, exame teste de estresse cardíaco e um experimento com sinais de acasalamento. Estava reto como uma tábua. Ups! E agora ela mudou de direção. Apenas observacional. Vareliano, a moralidade proíbe enviar toque afetuoso. Acho isso reconfortante. Nosso plano é vídeo online. Ela exclamou tocando seu tablet. Conteúdo visual selecionado da vasta rede do planeta. Rede mundial. Ao fazer isso, eliminei qualquer em que tentáculos itens alimentares ou criaturas de quintal. Os membros da sua espécie têm preferências variadas. Saindo da cama, Marcos com extremo cuidado. Assim estou assistindo a filmes adultos que os alienígenas aprovaram. Você faz anotações mentais. Nós pretendemos fazer isso. Sim, vamos começar assim que você se hidratar e cerimônias de remoção. Quero dizer, isso é o precisando de um café e um banho. Sim. Eles entraram na sessão de culinária, onde Tani sussurrou uma esfera de nutrição que emitia um brilho verde, enquanto Marcos seguia sua rotina diária de fazer café era crucial. A fricção que existe tinha se tornado menos rígido após seu explosivo troca de café da manhã ontem.
Ela parecia estar rindo mais ultimamente. Curto em um surto estranho, iveliano, mas real. Suas próprias traduções também haviam começado. O uso involuntário de gírias enganos ou assassinato. Ele tinha suas dúvidas sobre seu Kel. O assistente de IA da embaixada tem um sub-rotina para sarcasmo. Sentando-se com enquanto um sino de parede soava atrás dele, computador de mesa. Tani respondeu rapidamente, cortado ao meio, expondo um homem ocidental magro com traços agudamente angulares e um jaleco que parecia ser mais solene do que funcional. Sereno, descreveu o indivíduo misterioso. Você convocou um auditor reprodutivo. Ela proclamou. Eu não convoquei ninguém. Sem se curvar. Chamem-me Dr. Urelan, da confirmação. Através da ciência e da cultura. Conselho, declarou ele, tendo anteriormente partido, entregou-se. O caminho foi iluminado por um brilho. Através do campo que remove contaminantes. Eu fiz suposto para apoiar as afirmações de acasalamento dos humanos, afirmações sobre acasalamento, particularmente a regularidade e conceitos matemáticos. Um piscar de olhos escapou dos lábios de Marcos. Com licença, mas o que agora mesmo, o olhar intenso de Urlin o seguia como investigando um furão letárgico por um cientista. Na sua declaração juramentada, você afirmou que sua espécie permite um máximo de 2 acasalamentos por todos os dias. Nossos modelos não levam isso em conta. Quem é Tani Orelhas se levantaram. Os modelos que você tem não estão mais em uso. Já discutimos isso. Eu equipou-se, ele afirmou antes de liberar uma série de esferas metálicas que pairaram no ar e começaram a piscar de forma ameaçadora. Levante-se, Marcos. Sério, espere um segundo. Você não pode simplesmente aparecer e começar zangado comigo? Ofendido, Ulan apareceu. É bastante completamente indolor. Que se dane se tocar. Jazz e tem comida à mão. Isso não é meu participar em uma performance extraterrestre realizada sem obter permissão informada. Tani se levantou por conta própria. Sua unidade consular está aqui. Não atravessem nenhuma fronteira vareliana da Terra. Acordos de independência. Urelan, percebido, pego de surpresa. Vai ficar com isso. Ei. Marcos levantou a palma da mão. Este lugar ainda está aqui. Ela não conseguiu afastar. Estou ligada a ele como companheira. Estou autorizado a encerrar qualquer uma revisão independente se isso impacta negativamente a saúde mental de alguém. Eu sou Urelan. Tive dúvidas. Você está agindo como se possuísse algo. Muito bem, ela comentou. Saia daqui antes que eu exibir a lei da estabilidade da Terra-lei. Com suas mãos cerradas, em torno de seus objetos brilhantes. Com certeza, no entanto, pretendo enviar uma conta. O nome dele deve ser escrito corretamente. Ela estava certa e a tela piscou brevemente. Partiu enquanto a porta se fechava atrás dele. Mark soltou um suspiro. Muito bem, isso foi um item. Parecia-lhe que o preconceito é uma característica humana. Sim, Marcos, nós temos. Admitido. No entanto, há algumas coisas que ela encarou na direção dele. Eu gostaria que ele... Intrusão. Ele mordeu o lábio levemente. Agradeço seus esforços, a discussão. Tinha uma qualidade estranhamente romântica. Uma vez, choquei um aluno por fazer piada de ela elogiou a simetria das minhas orelhas. A fidelidade é instintiva. Eles estavam em silêncio um com o outro, não desconfortáveis. Os scanners de drones entraram no modo stand-by. Além das janelas do biodomo, a luz do sol filtrada pela Terra por meio de painéis atmosféricos sintéticos, iluminando plantas híbridas de uma maneira incomum. Um galho de barro entrelaçado com uma árvore nativa de Varélia, enquanto a bétula luta lentamente por dominância. Ao seu lado estava Tani. Posso avançar com outro método de administrar estímulos. Uma sobrancelha foi levantada por ele. Um filme e uma refeição terríveis fazem parte disso.
Voou seus olhos. As pessoas começam assim, circulação. Ele então afirmou que poderia ser adicionado. Pode simplesmente ser uma noite agradável, aceitável. Vou fazer uma cópia do seu prato favorito para relaxar. Algo inclui queijo e um filme. Eu consegui os registros de entretenimento que você possui. Eu escolhi um acasalando-se rapidamente e ferozmente. Ele não conseguia falar. Aqueles não são Keane. Uau, isso é bastante inacreditável documentário. Eu sei, ela comentou. No entanto, quando eu aplaudo o trailer. Naquela noite, enquanto eles devoraram macarrão processado, enquanto observavam perseguições de veículos que desafiam a física, intercaladas com incomodado, apoiado em descansando silenciosamente em seu ombro. Olhando para cima, ela assistiu, enquanto os créditos rolavam. Com expressão neutra, você olharia para ele e perguntaria: quer escovar os dentes primeiro ou transar agora? Em seu ataque de riso, ele quase perdeu o controle do seu produto lácteo. Justo quando Marcos estava prestes à minha terceira tentativa de fazer a expressão de diplomata relaxado como as manchetes, aviso chegou tão rapidamente quanto um cometa. Vareliano, hibridização de genes humanos, união recentemente formada. Acadêmicos discordaram. Ele estava. Os pares examinaram a tela que brilhava com medo e conjectura de todos os cantos da internet. Com o tempo, ele foi alvo de manipulação no Photoshop. Mais pronunciadamente, em forma de Velian. Mais longos piercings metálicos, tatuagens que emitem luz e uma antena em um lugar incomum. Aqui estava a legenda: o primeiro extraterrestre a pisar na humanidade, Marcus Hall, superior humanoide aumentado. Marcus gemeu pensando em escapar para uma esfera criogênica. Tani entrou no quarto com uma bandeja na mão, acompanhada por 2 copos fumegantes de tom duvidoso de azul. Sua atenção foi cativada com uma sobrancelha fina arqueando. No entanto, o debate público está bastante ativo. Um resfolegar escapou dos lábios de Marcos. Um sinônimo energizante para disso. De forma inesperada, minha mãe ligou. Na cabeça dela, eu sou procurando um papel em um filme de terror de ficção científica. Eu farei um anúncio público, afirmou Tani sem hesitar. A coalizão é contra enganos, juntamente com a sua integridade genética. A integridade é preservada. Agradeço por isso. Escuta, comentou Marcos. Fiquei bastante afeiçoado ao meu circunferência anterior da orelha. Sim, ela parou. Antes de ele sorrir. Mesmo que você opte por usá-los, eu entendo. O relacionamento tenso dos diplomatas consequências e o início do seu romance era um emaranhado complicado. Ao se olhar para os memes, dominaram as manchetes especulações sobre conspirações e fanart, pintando um quadro deles como um Romeu cósmico. E a menos que você conte um show de aberrações, Julieta. Ainda assim, durante o caos, uma entidade mudou de lugar. Imediatamente Marcos viu como as orelhas de Telani, as orelhas tremiam levemente de ternura, enquanto ele contou uma piada. Além disso, ela imitar os ditados da Terra, agora quase inconscientemente. Conte ao mundo sobre o espaço. Acelere o passo. Mantenha o foco. Tarde da noite, tentando um refúgio longe dos jornalistas, zumbindo dentro de seu biodomo, Marcos propôs que partir da área da floresta híbrida. Velian solo, e essas plantas espécies entrelaçadas envolvidas em uma precarious luta pela existência e benefício mútuo, muito aprecios. Como Marcos apontou, olhe para apontou para uma videira que estava fracamente iluminada e afirmou cristalinas em flor de cor violeta. Eu chamaria isso de uma flor de lur. Certo, disse Tani. Você está chamando isso de flor de lur, respondeu. É um violento fotossintetizador que floresce nas plantas circundantes, plantas que produzem oxigênio. Me parece que ela riu. O trabalho que você está fazendo em Encanto. Há um suave zumbido de ambiente artificial
eles trocavam anedotas. O Marcos da Terra-Vida em toda a sua desordem. Tani e a Virélia, rígidas rotinas e protocolos para o jejum. Características distintas que pareciam como fios de entrelaçando seus fios. Durante a noite, quando uma chuva de meteoros está em plena exibição dentro da cúpula, através dos painéis transparentes, a voz de Telani soava mais contida do que o normal. Oi, Marcos. Fui levado a acreditar que o nosso, apesar de seu significado simbólico e político vínculo, ultimamente percebi que é muito mais intricado e valioso. Marcos finalmente conseguiu remover um fio solto dela, devolvendo meus cabelos lustrosos. Eu nunca imaginei que estou aliviada, que o mundo escolhido para nos unir. Você transformou a terra em um lar acolhedor. Com um sorriso, ela a sutil iluminação de suas orelhas empinadas com cuidado. Eu preferiria não voltar para seu coração disparou ao pensar em Virélia. Depois de alguns dias, um Varelion da Terra colaborativo publicaram suas núpcias como uma harmonia intergaláctica alcançada, apenas em um nível pessoal, não político. Fizeram uma aparição desconfortável, mas genuína como um casal. O riso e o amor uniram dois reinos. A ocorrência inesperada de uma espécie de planta alienígena provocou uma resposta alérgica moderada em uma celebração em homenagem ao seu unidos. Eles enfrentaram a situação com calma, mas via colaboração comédia e a administração improvisada de um remédio, Veliano Chuveiro, e sua busca apressada com anti-histamínicos fez Telani rir, apesar do edema. Naquele instante, preciso a ridicularidade da união deles, resultante de essencial para a política, eventualmente levando a afeto sincero, uma ideal linguagem figurativa para descrever a viagem deles. Marcos crescer para apreciar a amplitude da resiliência humana, resiliência e suscetibilidade. Tani ganhou uma apreciação pelo valor das falhas e liberdade de escolha. Eles atravessaram não apenas as peculiaridades dos seus diferentes tipos de animais, mas o caótico paisagem da alma. Com cada dedo apertado sob o sintético, sob o céu noturno, Marcos murmurou. Então, quantos durante o dia uma pessoa realmente pode acasalar? Silenciosamente, Tani riu. Isso é suficiente. Silenciosamente, Tani riu. Isso é suficiente. Períodos para manter o interesse na vida e em que sorrisos trocados dois tipos diferentes de transformado em algo bem diferente. Uma colaboração construída sobre um espírito de investigação, a incerteza ilimitada e a alegria.